É com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia. Aleluia, grito eu. Aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor da separação. Mas é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Continuo com a capacidade de raciocínio. Já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio, mas agora quero plasma, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemo-lo juntos, com a respiração e com uma desenvoltura de toureiro na arena. Trecho de abertura de Água Viva, de Clarice Lispector. A vida e obra de Clarice Lispector é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Clarice Fuckelman, doutora em Literatura Brasileira pela UFRJ e professora da PUC-Rio. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Queria começar trazendo alguns dados sobre Clarice. Nascida em Tchetchelnik, na Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, faleceu em 9 de dezembro de 1977, na véspera de completar 57 anos. Veio com a família judia fugida para o Brasil quando era bebê, morou em Maceió, Recife e depois chegou ao Rio de Janeiro. E tinha um R, uma língua presa, que dava para ela um falar muito peculiar. E que muitas vezes as pessoas achavam que era um sotaque por ela ser estrangeira. E ela era brasileiríssima, né? A gente, quando fala de Clarice Lispector, falando de uma escritora genuinamente brasileira. Né? Eu acho que é até mais brasileira do que muita gente, porque ela lutou para ser brasileira. Ou seja, ela veio com passaporte, né, de imigrantes fugidos, né, lá dos cossacos, né, muitos judeus saíram de lá, inclusive a minha própria família veio da mesma região. Olha, e duas ela Clarices que vieram da mesma região e se encontraram nessa paixão pela literatura. Eu e muita gente, né, a gente se encontra em Clarice, eu acho, se perde e se encontra em Clarice, porque é muito desnorteador tudo que ela escreve. Mas ela efetivamente, quando ela tinha em torno dos seus 20 anos, e ela ia se casar com um diplomata, ela teve uma luta muito grande para conseguir se naturalizar brasileira. E as duas cartas que ela escreveu para Getúlio Vargas, que hoje a gente já conhece, são muito bonitas, né? A única língua em que ela pensou e falou é o português, é a única língua em que ela conseguiria dizer as coisas que ela sente. Então, ela chegou muito pequena, com menos de 2 anos, então foi uma escolha também, né? A língua portuguesa seria a única língua em que ela seria capaz de escrever. Né? Isso ela declarou. E esse casamento com o diplomata a leva novamente para fora do Brasil. Mas antes ela publica seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. E já causa um certo rebuliço, digamos, né, com esse romance. Perto do Coração Selvagem foi uma verdadeira revolução na literatura brasileira. Porque tinha uma tradição regionalista muito forte, uma literatura de denúncia social muito grande na época em que ela lançou esse livro. E ela traz um romance introspectivo, mas sem ser um romance psicológico convencional. Ou seja, a narrativa, a linha, a história que é contada é muito tênue. Da menina Joana, órfã, tem muitos dados biográficos da Clarice, inclusive, nessa obra, e que a gente acompanha a maturidade dela até a vida adulta, com escolhas muito ousadas para uma mulher daquela época, e Clarice escreveu isso muito jovem, e a maneira dela captar sutilezas dos estados emocionais e traduzi-los em imagens, aquilo quebrou completamente o padrão em vigor reconhecido pela crítica brasileira. Mas alguns iluminados, críticos de primeiro nível, que nem o Antônio Cândido, perceberam de imediato que ali estava uma nova luz, um novo horizonte para a produção literária nacional.
Ele estava certo, isso se confirmou, agora 100 anos depois, isso é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente, como uma das maiores escritoras do século XX, não só brasileira, mas do mundo inteiro. E com uma obra que passa pelo romance, pelo conto, pela crônica, pela literatura infantil, pelas entrevistas que ela fez, ela também teve essa capacidade de se expressar dessas várias, como é que a gente pode dizer, desses vários gêneros da literatura, né? Ela conseguiu não só se expressar em vários gêneros, como, tem uma frase dela, gênero não me pega mais. Ela revolucionou também a forma de entender o que é um conto e o que é um romance. Houve, inclusive, um jornalista que, quando ela lançou, anos depois, perto do A Paixão Segundo GH, um jornalista a entrevistou e falou assim, bom, Clarice, isso não é um romance? E ela falou, como não é um romance? Ou seja, ela fixou um novo parâmetro por aquilo que se entende por romance, e a mesma coisa em relação ao conto. Se você tinha um livro dela como Laços de Família, em que ela obedecia a uma estrutura de conto, digamos, mais nos padrões do que o Júlio Cortázar, por exemplo, que é um grande pensador do conto, define como uma pequena narrativa, depois ela vai escrever textos que não se encaixam mais nesse nome, nesse gênero conto, e que você pode dizer, mas o que é isso? É um pensamento? É uma reflexão? É um conto? Porque ela vai mexer com toda a estrutura desse tipo de narrativa. Então, ela não só praticou essa diversidade, como ela inovou. Em relação à crônica, foi alguma coisa dolorosa para ela. Porque, por questões de sobrevivência, ela se separou e tinha que se manter. Então, ela aceitou escrever crônicas para a imprensa. Só que, como a Clarice ela não produzia uma literatura ligada aos fatos, né, uma narrativa assim tão facilmente apreensível, para ela foi um esforço muito grande escrever. Cartas Perto do Coração reúne cartas que ela e Fernando Sabino trocaram e que você, nesse livro, eu assino embaixo, que você organizou e também tem um capítulo seu, você mostra como, e que isso às vezes a gente não pensa, quando a gente fala hoje de Clarice 100 anos depois, a gente tem uma Clarice já respeitada, uma Clarice já colocada num lugar de grande escritora, sem dúvida nenhuma. Mas essas cartas e o que você escreve no seu livro nos revelam que nem sempre é tão simples você chegar nesse lugar, né? Clarice, ela passou por esse tipo de processo de consagração, ele não foi assim imediato. Então, do ponto de vista pessoal, foi sofrido. É como todo artista, né? Saber que sai uma notinha no jornal sobre o seu trabalho, que houve uma crítica positiva. Isso é muito bom, é revigorante. Você percebe a insegurança da Clarice em relação ao que vão dizer sobre aquilo que ela escreveu, mas, ao mesmo tempo, ela teve a sorte de ter encontrado esse grupo mineiro, tendo como grande mediador o Fernando Sabino, e essas cartas que eles trocam deixam isso muito claro, porque, através do Fernando Sabino, que tinha, né, o quarteto, né, dos grandes amigos, Hélio Peregrino, Paulo Mendes Campos, enfim, dos mineiros, que tinham relações grandes com o mercado editorial, eles foram mediadores de Clarice para uma série de publicações. Não existe o artista que vem do nada e de repente estoura. Né? Nós vivemos em sociedade, existem mecanismos para se conseguir furar também esse bloqueio, mesmo sendo um nome como o da Clarice. E ao mesmo tempo também ela se coloca contra isso, não sei se contra, mas ela questiona isso naquela última classicíssima entrevista que ela dá para a TV Cultura, no momento que se coloca também no lugar do mito, você perde uma série de possibilidades de relação com esse escritor. Um jovem amigo da Clarice, que é o Caio Fernando, por exemplo. Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu, que já nutria pela Clarice uma admiração imensa, acaba conhecendo a Clarice, que para ele era um mito,
né? Mas aí a gente está falando de um grupo bem restrito, né? De mais intelectuais, que sem ainda esse reconhecimento público tão grande que ela vai conquistar depois. Mas o Caio, quando a encontra, é quase um encontro de almas, porque eles tinham muitas afinidades, até o fato de serem um pouco outsiders pelo comportamento e pela literatura que fizeram. Tanto ele padeceu do rótulo, que ele detestava, tipo assim, o escritor homossexual, vendo esse adjetivo. Ele até questionava, por que não chama Jorge Amado de um escritor heterossexual? Exatamente. E ela, a escritora etérea, né, mística, quando a literatura dela tem uma complexidade muito maior do que isso. Agora, a recepção, muitas vezes, do grande público, ou mesmo midiática, foi esse encastelamento, que ela, às vezes, cultivou também. Né, uma persona, né? Contraditoriamente, uma persona misteriosa, enigmática. Mas cuja personalidade era fascinante sempre. Isso. Né? Por exemplo, algumas pessoas falam, né, dessa respiração que ela tinha, que era uma respiração diferente do usual, que então a gente estava conversando e de repente um silêncio que não se sabia se ela tinha parado, já tinha dito o que ela queria dizer. E isso é interessante a gente perceber, que dava esse estranhamento, mas que também dava uma qualidade muito... A gente ficava vidrado nela, como se fica vidrado no que ela escreve, né? Ela magnetizava. Isso que você falou, parece às vezes até como se ela estivesse encarnando até o próprio projeto literário dela, sobretudo mais para o final da vida. Ou seja, o que é o silêncio para um escritor, né, que lida com palavra? Que é uma dimensão diferente da música, em que você interrompe, né, tem aquela pausa do silêncio, depois continua essa respiração. Então, como é que é isso para quem escreve, considerando, primeiro, que tem a voz, tem o texto, tem a palavra, e querer falar do silêncio pelo não silêncio, né, esse paradoxo. Então, eu acho que essas ausências de Clarice talvez tenham a ver com um pouco esse suplício permanente de uma pessoa que estava com as antenas sempre ligadas, com muita sutileza na captação e na percepção das coisas à sua volta e de dentro de si mesma. Caio dizia, né? Clarice escreve por dentro. Exatamente. A gente vai voltar a falar sobre Clarice também e algumas outras facetas também curiosas dela, como usar pseudônimo para escrever sobre o cotidiano da mulher. Sai daí, a gente volta já. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa, mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que o seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo que acontecia é porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Trecho de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é o tema Ciência e Letras de hoje, comigo no estúdio do Canal Saúde, Clarice Fockelman. A Hora da Estrela é até difícil de falar, né? Porque é uma obra que já rompeu todas as barreiras de criatividade, ela mistura tanta coisa, ela atinge tantos lugares, né? E ela escreve no final da vida, né? Quase como uma última obra, a posterior sopro de vida, a amiga Olga, que reúne, né? Como é que a gente pode dimensionar a importância da Hora da Estrela na obra da Clarice? Efetivamente, em meados dos anos 60, a Clarice dá uma guinada na obra dela e começa a publicar uma série de textos cuja estrutura é mais fluida de um lado, Água Viva, Onde Estiveste de Noite, enfim. Mas, ao mesmo tempo,
ela começa a publicar livros que parte da crítica questiona como sendo, peraí, a Clarice decaiu agora, ela resolveu fazer uma literatura facilitada, como Via Crucis do Corpo, que foi um livro de encomenda, que ela estaria, de uma certa maneira, se deixando vulgarizar. Só que isso é uma leitura apressada. Na verdade, a grande virada da Clarice, já nesses livros iniciais, já chego na Hora da Estrela, foi assumir um tipo de voz narrativa em que, ao mesmo tempo, ela continua fazendo a sua pesquisa de linguagem e brincando com os critérios que a crítica usa para valorizar uma obra. Então, a Via Crucis do Corpo, por exemplo, ela trabalha de uma maneira muito pitoresca, usando o grotesco, a paródia, a brincadeira, a questão da sexualidade, da virgindade, do ménage à trois, né, duas mulheres com um homem que acabam matando o cara. Que vira um filme também, o corpo, né? Exatamente. Então, ela assume essa irreverência, e as pessoas, muitas vezes, tomaram isso literalmente, uma linguagem, digamos, mais chão a chão, quando, na verdade, ela estava usando essa linguagem e, ao mesmo tempo, provocando uma determinada expectativa de recepção em relação a um texto dela, que, de repente, era muito monumentalizado. Então, ela foi criando esse processo, e quando chega na Hora da Estrela, isso assume assim o ápice quando ela cria um narrador homem, mas cria um narrador homem brincando, porque escritora mulher faz lacrimejar piegas. Ele mesmo diz isso, ela mesma diz isso através dele, questionando o que se pensa de uma escritora, né? Exatamente. Então, ela faz uma provocação em relação à voz narrativa, aos valores do que seria uma grande literatura, do que seria ser um intelectual. Então, ela faz uma grande provocação em Hora da Estrela, que já vinha num processo anterior. E em relação ao lado social, digamos, da Hora da Estrela, a Macabeia, ela já está desenhada, essa discussão social também, já está desenhada em contos, em personagens anteriores. Tanto a gente já tem uma personagem que morre atropelada no lustre, quanto a gente tem um dos contos mais comoventes da Clarice, né, chamado Viagem a Petrópolis, ou O Grande Passeio, dependendo da versão, que exatamente é uma pequena Macabeia idosa, imigrante do Maranhão, velha, pobre, que mora nos fundos da casa de uma família de favor e que é expulsa dali para Petrópolis, para ir para uma outra familiar, para ver se cuidam dela, que a rejeitam, e ela vai morrer no meio da estrada, encostada numa árvore, com a mesma fome que chegou ali. Então, a Macabeia, que é essa revolução social da Clarice, ela já vem de antes, e outros que a gente ficaria aqui longamente falando, se tivesse tempo. Mas é curioso, né? Porque assistindo alguns programas para preparar para esse programa, eu vi, se não me engano, Afonso Romano de Santana negando. Não, ela não escreve nada de social. Então, como são olhares que, né, muitas vezes acabam passando por cima de algumas coisas porque elegem outras coisas para salientar, né? Mas ela quebra isso tudo, né? Na Paixão Segundo GH, que é uma experiência, evidentemente, com uma dimensão filosófica sobre a existência, sobre a palavra, mas a própria arquitetura do apartamento de classe média brasileira, esse projeto de casa que reserva para a empregada um quarto de empregada, e a narrativa, toda a história da GH é ela sair da sala de visitas num domingo, preconceituosamente achando que o quarto estava sujo, e
ir fazer a faxina e quebra a cara, porque o quadro estava limpíssimo e ela se depara, aí sim, com um mergulho existencial muito grande, mas também social. Então, existe a dimensão existencial, e o barato da Clarice é isso, que ela faz ao mesmo tempo uma discussão de linguagem, uma discussão sobre maternidade, sobre corpo, sobre mulher, e uma discussão social, né? Dessa mulher se confrontando com a Janair, a sua empregada, que deixa ali um espelho na forma de um quarto vazio. Né? E Porque que ela se reflete com tanta potência a ponto de se rever inteira, né? ela se revê a própria capacidade dela de se comunicar com o mundo, ela precisa de uma terceira perna para segurar, e aquela doméstica que morava ali deixa uma mensagem cifrada, um desenho a ser preenchido na parede dela. Como é que você acha que ela conseguiu, com esse profundo mergulho, tanto na linguagem, quanto na alma humana, quanto na possibilidade de rasgar os gêneros, ao mesmo tempo também escrever coisas muito cotidianas, muito simples, talvez ligadas a uma necessidade de sobrevivência? Como é que a gente pode entender isso, fugindo de mitificá-la? Bom, eu acho que ela, de uma certa forma, encarna, retomando um pouco no início da nossa conversa, é um dos princípios básicos de qualquer escrita, que é ser capaz de se encarnar no outro. Ela tem um determinado texto dela em que diz que, tirando o nascimento, ela só fez reencarnar. Então, esse desdobramento de si em outras é um pouco esse esforço de sensibilidade que todo escritor tem que fazer. Sair de si, poder falar como homem, como pobre sem ser pobre, enfim, essa capacidade de empatia e se deslocar para esse lugar do outro. Essa entrevista que você se refere e que marcou muito o imaginário em torno da Clarice, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Ela reforçou uma mitificação da Clarice como uma figura extremamente amarga e doída. Mas ela diz, né? Eu estou triste hoje porque eu estou cansada, mas normalmente eu sou alegre. Ela reforça isso na entrevista, né? Mas o rosto dela não diz isso. Pois é. Né? Ela fala, mas a expressão, o corpo que já está ali doente, que vai morrer pouco tempo depois, né? Não diz isso. Aliás, essa foi uma provocação que eu usei ao fazer o roteiro da peça Ao Redor da Mesa, né, no Sesc, que foi fazer esse encontro da Clarice, já perto dos seus 60 anos, com a Clarice dos 40. Porque aí você quebra um pouco esse padrão de um bloco, Clarice sempre igual a si mesma. E não é bem assim. Né? Existe uma Clarice antes de voltar ao Brasil, né, no início separada, uma Clarice que começa a perceber que um dos filhos tem esquizofrenia, que faz com que ela sofra muito, que tenha que ser internado e tudo mais, que está no início desse processo, e uma Clarice que tinha se queimado toda por causa do cigarro, que está sozinha, que não tem um namorado, que não tem uma paixão mais estável, né? Mais livre, um homem livre, e que é essa Clarice que a gente vai ver nessa entrevista que circula na internet. Então, a gente acaba muito se prendendo a essa imagem da Clarice tão amarga, e quando, na verdade, são muitas são mesmo. Muitas mesmo. Como todos nós, né, ao longo da vida, vamos nos transformando de acordo com as coisas que acontecem, né? E ainda mais ela que era povoada por tantas obras. E aí, para encerrar, só mostrar essa belíssima capa dessa fotobiografia que nos ajuda a transformar em imagens isso que você falou agora, né? É uma vida muito rica de viagens para dentro e para fora de si que nos compõe. E eu achei muito bom você mencionar
esse livro da Nadia Gottlieb, né, que foi a primeira biógrafa importante da Clarice, que eu acho que merece ser sempre lembrada. Ela é uma referência, né, nessa investigação, né, da vida e obra da Clarice. Que espero a nossa conversa faça com que as pessoas fiquem cada vez com mais curiosidade e vontade de se aprofundar, porque a gente está no... O que é? Não, inclusive os jovens, porque ela também tem textos para crianças e para jovens, sim, com essa profundidade e que podem se aventurar, que vocês vão gostar. A gente tem aqui A Vida Íntima de Laura, que é apenas um dos livros que ela escreveu para crianças, né? E aí, quando você fala dos jovens, há muita coisa que circula na internet, que nem sempre é dela, né? É importante a gente frisar, mas que podem ser aberturas para mergulhar na obra dela, que aí sim, a gente garante que foi ela que escreveu. Isso. Clarice, brigadíssimo pela presença conosco. Eu que te agradeço Parabéns muito. pelo seu trabalho. Obrigada, e pelo seu. O programa Ciência e Excelência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!